Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aqui nesta noite, nesta casa de oração. O nosso Coral Alegria, fizemos a apresentação agora no final do mês de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, e agora nós estamos retornando aos nossos ensaios todos os domingos, das 7h30 às 9 da noite. E gostaríamos de convidar quem tiver interesse, que gosta de cantar, gosta do coral, que quiser participar, é só vir o próximo domingo, às 7h30 da noite. Não precisa fazer inscrição, nada. Gostaríamos de ter novos membros, o coral está precisando muito de mais vozes, então fica o convite. Quem gosta de cantar, quem gosta de participar, é só vir no próximo domingo, tá bem? E hoje nós estamos recebendo o Roberto Bueno, ele vem de Pederneiras. Então, por favor, Roberto, uma ótima palestra, venha nos brindar com as suas palavras. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigadão mesmo. Muito boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião com aquele momento de elevarmos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, pedindo a Jesus que interceda por cada um de nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso, para que todos possamos sair daqui essa noite de posse da bênção que nós viemos aqui buscar. Senhor Jesus, muitos desses irmãos vieram ter esse encontro contigo essa noite, e o Senhor sabe o motivo. O Senhor sabe por que cada um está aqui. O Senhor sabe, Mestre, os desejos mais secretos, os medos, as dúvidas, as dores, as batalhas, as enfermidades que cada um está enfrentando nesse momento. O Senhor conhece a fundo cada um de nós, Mestre. O Senhor conhece também essa pessoa que está acompanhando essa palestra pela internet. Palestra essa que ficou gravada, eles estão assistindo, acompanhando esse momento de oração. O Senhor conhece os nossos desejos mais íntimos, sabe das nossas fragilidades. Estamos aqui, Jesus, como ferramentas tortuosas, entregamos a Ti, Mestre, para que o Senhor faça o trabalho através de nós. Queremos Te servir e pronto. Nos abençoe, Jesus. Coloque sua mão poderosa sobre cada um desses irmãos aqui presente. Coloca também, Mestre, nessas águas que foram trazidas, essas águas que cada um vai tomar, essa água fluidificada, a medicação correta para o pronto restabelecimento do corpo físico. Te pedimos também, Jesus, que envolva cada um dos irmãos aqui presente, cada pessoa que nós estamos trazendo o nome dela no nosso pensamento agora. Envolva, Jesus, essas pessoas na Tua luz, no Teu magnetismo, as protegendo. Que a Sua luz, Jesus, faça a cisão, a separação. Caso estiver acontecendo alguma perseguição espiritual, algum dos nossos irmãos aqui presentes estiverem sendo vítimas de um espírito zombeteiro, um espírito obsessor, que eles fiquem por aqui e os irmãos possam retornar libertos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para hoje e sempre. Que assim seja. É com alegria que eu retorno a essa casa mais uma vez, para a gente falar dessa doutrina maravilhosa, a doutrina dos Espíritos. E o tema da noite que nós nos propomos a falar é esquecimento, esquece e segue.
Esquece e segue. Nós vamos falar um pouquinho da importância do esquecimento do passado. Não só do passado dessa encarnação, das coisas que nós fizemos no passado, coisas essas que quando a gente se recorda ainda machuca, mas principalmente de nossas... Porque muitos nos dizem assim, olha, vocês falam que nós já vivemos várias vezes. Por que, se nós já vivemos várias outras encarnações antes dessa, por que Deus não permite que a gente se lembre delas? Por quê? Então nós vamos falar sobre isso. Por que muitos também vão indagar a gente e dizem assim, olha, se Deus ama todos igualmente, por que uns nascem com um corpo físico perfeito e outros nascem com defeitos físicos terríveis? Uns nascem cego, aleijado, mudo, outros com deficiência mental, enfim, são tantos tipos de... Por quê? É Deus que gosta mais de A do que de B, e que a uns dá um corpo perfeito, a outro. Então nós vamos falar sobre isso hoje. Esquecimento do passado, esquece e segue, é o tema da palestra da noite. Por que esquece e segue? Nós precisamos trabalhar em nós 3 tipos de esquecimento. Primeiro, a gente esquecer o mal que a gente acha que fez para nós mesmos. Sabe aquelas coisas que você fez na vida, no passado, nessa encarnação? Alguma decisão que você tomou e que naquele momento você achava que era a coisa certa a fazer. Passado o tempo, aquilo não surtiu, não deu o resultado que você esperava, ou era uma relação que você investiu num relacionamento e não deu certo, ou era um negócio que você abriu e não deu certo, e aí a família aponta o dedo, está vendo? Falei que não era momento de abrir esse negócio, está vendo? Falei que não era para você casar com ele, falei que você não era para namorar com essa pessoa, e aí você fica se lembrando, não é? E isso machuca. Então, esquece e segue. A gente precisa trabalhar assim, o passado, o que nós fizemos no passado, já está feito. Não tem como a gente desfazer isso. O que nós podemos fazer é atenuar os efeitos da dor. Quando nós machucamos alguém, a gente precisa buscar reparar o mal que a gente fez. Mas mudar o fato em si a gente não consegue. Então não se martirize, não fique se martirizando por causa de alguma coisa que você fez no passado. Já está feito. Então, esqueça. Se for possível, esqueça o mal que você acha que você fez para você mesmo. Mas lembre-se, no momento em que você fez aquela escolha, no momento em que você fez aquele ato que hoje você acha que é errado, que foi um mal, naquele momento você achava que era a coisa certa a fazer. Não se martirize mais por isso. Esse é o primeiro esquecimento que a gente precisa ter. Esquecer o mal que a gente fez para nós mesmos. Segundo, esquecer o mal que porventura a gente fez para alguém. Eu cometi tomei uma decisão, uma atitude, e isso foi muito difícil para algumas pessoas, eu prejudiquei algumas pessoas, eu lesei algumas pessoas, já está feito. Se for possível que você, de alguma forma, repare essa situação, junto a essas pessoas, vai lá e trabalha, mas não se machuque mais por isso. Não há o que fazer, já está feito, já está consumado. O que a gente tem que buscar fazer é uma reparação, é trabalhar para que aquele estrago seja amenizado, porque Jesus nos asseverou, reconcilia com teu irmão enquanto você está a caminho. Ou seja, tenta consertar as coisas que você fez, que não foram boas, que não foram corretas, enquanto você está aqui.
Porque senão a gente vai voltar junto daqui a pouco, e nós vamos entrar nisso. Então, olha, esqueça o mal que você fez para você mesmo, o mal que você fez para os outros, e ore, reze, para que os outros esqueçam o mal que eles nos fizeram também. Então, a gente precisa trabalhar 3 tipos de esquecimento, tá? De mal. O mal que você fez, que você acha que fez para você, o mal que você fez para os outros e o mal que os outros fizeram para você. Você precisa esquecer também e orar para que os outros esqueçam dos seus também. Esquecimento do passado. O Dr. Bezerra de Menezes, ele tem uma frase maravilhosa que diz assim, porque de repente, nós colocamos na oração aqui hoje, porque numa palestra é um encontro de pessoas, né? Todos nós reunidos aqui é um encontro de pessoas e de ideias. Eu estou falando aqui, e muitos de vocês, enquanto estão me ouvindo, está ligando o que a gente está conversando aqui com alguma situação que você viveu, algum acontecimento, alguma pessoa que você conhece, e então é um encontro de pessoas e de ideias. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele diz assim, olha que coisa linda que ele diz para nós. De repente, que eu não falei, nós colocamos isso na oração. Nós viemos para cá em busca de Jesus. Para quê? Viemos ter esse encontro com ele. Muitos vieram buscar saúde, outros vieram tomar um passe, buscando proteção, outro para, enfim. Cada um trouxe aqui no seu pensamento alguma coisa, algum pedido, ou até mesmo um agradecimento. Mas o Dr. Bezerra de Menezes, ele nos diz assim, para aqueles que vieram aqui essa noite dizendo assim, Jesus, eu preciso muito da sua ajuda. Jesus, eu preciso muito que o Senhor visite a minha casa hoje. Jesus, mas eu preciso demais que você visite o meu local de trabalho. Eu preciso demais que você vá, Jesus, lá no leito, onde está o meu pai, a minha mãe, onde está a minha mãe, onde está o meu filho, lá no leito, no hospital, passando por um tratamento, ou eu preciso que o Senhor visite, Jesus, lá no hospital, tal fulano que passou pela cirurgia, eu preciso que o Senhor ampare e visite tal pessoa que está fazendo quimioterapia. Muitos, talvez, vieram para cá pensando isso. E o Dr. Bezerra de Menezes diz assim, guarda isso no seu coração, ele diz assim, em qualquer circunstância, abre parênteses para Dr. Bezerra de Menezes, psicografia do Chico Xavier, em qualquer circunstância, nós tudo venceremos, desde que a gente observe, a gente faça 3 coisinhas, só 3. Veja, Dr. Bezerra de Menezes fala que em qualquer circunstância, ou seja, não importa o que você esteja passando, não importa o que esteja acontecendo na sua vida hoje, ele diz que sobre quaisquer circunstância, se você observar essas 3 coisinhas, nós tudo venceremos. E aí, a primeira coisa, olha o que ele diz, esquecer o mal, sobretudo o mal que a gente fez para nós mesmos. Crer no bem. Olha, esquecer o mal, Dr. Bezerra de Menezes, você pode vencer qualquer situação na sua vida, seja ela o que for, desde que você faça essas 3 coisinhas básicas. E esquecer o mal, sobretudo o mal que você fez para você mesmo. Crer no bem. Mas mais importante do que você acreditar no bem, crer no bem, é você vivenciar o bem. Porque você acreditar no bem, acreditar que as coisas boas podem acontecer, é uma coisa. Agora, vivenciar o bem é outra coisa. Vivenciar o bem é diferente de viver bem. O traficante de droga, o ladrão de banco, ele pode estar vivendo bem. Ele vive bem com recursos advindo de pecado, de coisas erradas. Então, ele vive bem, praticando o mal, por enquanto, né? Porque mais tarde ele vai ser chamado para ajustar. Vivenciar o bem, viver o bem é completamente diferente. Não dá para você vivenciar o bem, olha, é diferente. Vivenciar o bem agindo mal. Você pode viver bem fazendo coisas ruins, conseguindo dinheiro. Então você vai viver bem materialmente.
Você vai viver com uma conta bancária, ter dinheiro, mesmo que esse dinheiro venha de fontes funestas. Isso é viver bem, mas vivenciar o bem é completamente diferente. É ser bom, é obedecer, é cumprir as leis, mesmo quando todo mundo está fazendo, dizendo, está todo mundo fazendo, vamos... Não, você não é todo mundo. Vivenciar o bem. Então, esquecer o mal, crer no bem, vivenciar o bem, mas principalmente... E aí ele coloca uma ênfase, ele fala aí, principalmente, servir com amor. Servir com amor. Quando alguém te chamar para algum trabalho, quando alguém te chamar para ajudar em alguma coisa, vá com amor. Não porque, eu faço parte desse grupo de trabalho, eu tenho que ir. Eu sou obrigado a ir sábado. Eu tenho que ir lá domingo ajudar. Tem trabalho aqui de domingo, não tem? Eu faço parte do grupo que vai lá, é de domingo que tem passe, não é? Para os animais. Aí eu tenho que participar lá de domingo. Puxa vida, esse domingo sou eu que estou escalado. Eu tenho que ir. Não, você não tem que ir. Você precisa servir com amor. Está lá por amor. Está fazendo aquilo com vontade. Então, a gente quer receber coisas boas. A gente precisa que Jesus intervenha nas nossas vidas. Mas como nós estamos agindo? Então, olha, esquece o mal. Sobretudo o mal que você... Principalmente o mal que você faz para os outros. Não pratique mais o mal. Mas esquece o mal que você fez para você. Vivencia o bem e vá servir com amor. Então, essa é a recomendação do Dr. Bezerra de Menezes para a gente. Então, entrando no tema, se nós já vivemos muitas vidas, por que Deus não permite que a gente saiba nada das nossas vidas passadas? Não seria o esquecimento do passado um atraso à nossa evolução? Ou seja, a gente não ter acesso às nossas vidas anteriores, isso não atrasa a nossa vida? Isso não é um atraso à nossa evolução? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, eu recomendo aqui que vocês leiam esse capítulo em casa. Lá tem, vai ter lá a causa das aflições, né? Causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições, e lá no item 11 tem o esquecimento do passado. Então, olha, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, esquecimento do passado. E olha o que os Espíritos disseram. Em vão seria dizer que o esquecimento do passado constitui um obstáculo para o homem. Ou seja, não é verdade que seja um obstáculo a gente não saber. Não é o Roberto que está dizendo, são os Espíritos. Reclamar, porque, e aí a maioria de nós ainda fica, né? Mas se eu soubesse quem eu fui na encarnação passada, aí eu poderia fazer diferente. Se eu soubesse com quem eu estou agora encarnado, se nós já vivemos muitas vidas, se eu soubesse com quem eu vivi a encarnação passada, eu ia procurar essas pessoas. Eu ia e fica reclamando, né? Quando acontece uma coisa ruim também, né? Alguma coisa que a gente não gostou, que não deu certo, e a gente fica reclamando. Vocês sabem o que significa reclamar? Reclamar é pedir para que aconteça de novo. É clamar para que aconteça outra vez. Então, quando você reclama de alguma coisa, você tropeça, bateu o dedinho, né, no canto da mesa, assim, no pé da mesa, sabe? Alguém já bateu o cantinho, dói pra caramba, né? Aí fica assim, esse pé da mesa, e fica reclamando. Reclamar, você pede, é clamar para que aconteça outra vez. Eu dei um exemplo do pé da mesa, que é uma coisa bem simplesinha, né? Mas a gente faz coisas pior, e acontece coisas terríveis, e depois fica reclamando daquilo. Mas quando você reclama, você clama para que aquilo aconteça de novo. O ato de reclamar é pedir para que aconteça de novo. Ao invés de reclamar, trabalha agradecendo. Agradeça a Deus. Bateu o pé, doeu. Puxa, obrigado, Deus, por eu ter um pé. Tenho dedo, né? Essa pancada, se eu não tivesse dedo, eu não tinha acertado no meu dedinho. Agradeça, em vez de reclamar. Então, havendo Deus
Havendo Deus entendido lançar um véu do esquecimento sobre o nosso passado, é que há nisso vantagem para nós. O Espírito da Verdade, ele diz assim: se queres saber como foi o teu passado, ou seja, você quer saber quem você foi lá na vida passada? Você quer saber quem você foi de fato? Agora não é o Roberto que está dizendo, é o Espírito da Verdade que falou isso para o Kardec. Se queres saber quem foi você na encarnação passada, quem foi você, olha o teu presente hoje. Olha para o teu presente agora. Tudo que passas hoje é resultado do que fostes ontem. Tem certeza que você quer levantar o véu do esquecimento e olhar lá atrás? Hoje nós estamos no melhor que a gente pode ser. Se hoje nós somos assim, imagina lá atrás. Para que querer saber quem você foi lá atrás? A não ser que você tenha, e a doutrina espírita, ela não recomenda terapias de vida passada. Não temos nada contra, não estamos falando que nós somos contra nada disso. A não ser que a pessoa tenha uma recomendação médica, né, um psicólogo, um psicanálise, um psiquiatra, que recomendou para que a pessoa faça, é claro, aí vai lá e faz. Mas não faça isso por curiosidade. Porque você não vai ver lá atrás que você foi a princesa, ou que você foi o Luís XV, Luís XVI. Não. Nós fomos muito pior lá atrás do que nós somos hoje. Então, você tem uma fobia, né? A pessoa tem medo de água, tem medo de altura, tem medo de fogo, e é recomendado para um psiquiatra fazer a regressão para tentar trabalhar isso. Evidentemente que sim, tem que ir lá, mas por curiosidade não. Não vá fazer isso porque eu quero saber, porque de repente eu fui a rainha. Rainha. Longe disso. Lá atrás nós nem passamos perto de ser rainha e rei. Mas então como é isso? Basta lembrar das leis de Deus, a lei de causa e efeito e a lei de justiça. A lei de Deus, ela diz que tudo que nós fazemos, tudo, exatamente tudo que nós fazemos tem um efeito. Tudo que a gente faz tem um efeito. É como se cada passo seu, você movimentasse alguma coisa. Isso tem um efeito. Empurra, isso volta. Não é? Então, todo movimento nosso vai ter um movimento em sentido contrário. Tudo que nós fazemos tem um efeito. Se nós fazermos coisas boas, os resultados serão coisas boas. E se nós fazermos coisas não tão boas, o resultado dessas coisas serão não tão bons. Então, o que a gente fez hoje, no dia de hoje? Vamos pegar só o dia de hoje, só hoje. Da hora que você acordou até agora. Você fez mais boas ações do que más ações? Você mais secou lágrimas do que fez rolar? Ou você, no dia de hoje, só fez rolar lágrimas, só causou sofrimento, dor, medo, apertou a vida de outras pessoas no dia de hoje? Ou não, você foi aquela pessoa que abraçou, que consolou, que confortou, que levou uma palavra, que deu força, que levou esperança, ânimo para um desesperado? Nós enxugamos lágrimas no dia de hoje ou fizemos elas rolarem? A segunda é a lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela garante categoricamente que tudo que a gente fizer, de bom ou de mal, isso vai retornar para nós. Tudo que você fizer de bem, vai voltar para você. Tudo que você fizer de mal, se você não trabalhar para atenuar, isso vai voltar para você. Então, assim, não é a lei de talião. Você bateu, vai ter que apanhar. Não, você bateu, foi mal, se arrependeu. Você começa a trabalhar para reparar aquilo que você fez. Então, o efeito, por isso que a lei de causa e efeito, ela é justa. A lei de talião era assim, bateu, tem que apanhar. Matou, tem que morrer. Né? E Jesus veio e nos explica, ao Consolador prometido, a lei de ação e reação é uma lei de Newton, mas a lei de causa e efeito é uma lei moral justíssima. Porque você causa um mal para alguém, você machuca alguém, você fere
você interfere na vida de alguém, e depois você trabalha para reparar, o efeito daquele mal, quando chegar até você, ele vai estar muito diminuído, muito atenuado, ou até mesmo extinto. A lei de causa e efeito é justíssima, porque você reconhece que errou, reconhece que foi mal, e corre para trabalhar. O exemplo de uma mãe, de uma mulher, que em determinado momento, empurrada por circunstâncias que não nos cabem aqui julgar, né? Ou porque o pai apertou, porque o marido, porque o namorado forçou a barra, e ela ficou grávida, e de alguma forma todos pressionaram para que ela cometesse um aborto. Ela jovenzinha, se sentindo sozinha, não tem amparo de ninguém, acaba por fazer o aborto. Mais tarde, isso cai como uma bomba, né, na cabeça dela. E a gente, às vezes, atende pessoas no atendimento fraterno e chega a nos dizer assim, eu estou condenada já nessa encarnação. Mas por que você está condenada nessa encarnação? Por que você está dizendo isso? Porque quando eu era muito jovem, eu não tinha a cabeça que eu tenho hoje, e por causa disso e aquilo, eu acabei praticando um aborto. Olha, matou, vai da vida, não tem mais saída para mim. Claro que tem. Na lei de causa e efeito, ela cometeu aquilo no momento de aperto, mas agora está arrependida, o coração está dolorido, ela não aceita aquilo, ela não queria aquilo, mas acabou fazendo, e se sente muito mal, carrega esse peso. Matou, vai da vida. Vai ajudar nos orfanatos, vai visitar os velhinhos, vai fazer algum trabalho social na casa espírita, caritativo, com os velhinhos, vai se ofereça para trabalhar em alguma frente, vai distribuir cesta básica, vai arrecadar alimentos. O bem que você faz atenua o mal que você fez. Olha, o bem que você faz atenua ou até extingue o mal que você fez. Está lá aquela marca que a gente cometeu, mas não na totalidade. Você pode diluir em muito aquilo que você fez, desde que você se arrependa e parta para a reparação. Mas a criança não está mais aqui, como que eu vou? Vai ajudar outras crianças. Tem um monte de mãe com criança, com uma ninhada de filho, passando por necessidade. Vá auxiliar essas famílias de alguma forma, fazer um trabalho com elas. Quando você ajuda essas criaturas, de alguma forma essas bênçãos retornam para você. É como o bálsamo apagando o fogo no seu coração. Eu duvido que vocês, qualquer um de vocês aqui agora, vai discordar de uma coisa que eu vou dizer. Quando aqui, algum de nós aqui presente, participamos de alguma obra, algum trabalho caritativo com amor, viemos com bastante vontade de fazer, pode ser um domingo de manhã, um sábado à tarde, sei lá. Mas lembra aí, um dia que você veio, que você estava super animado, bastante interessado, estava cansado, estava até com um pouco de dor de cabeça, mas veio. Lembra o que aconteceu quando o trabalho terminou? Você estava super energizado, cheio de entusiasmo, revitalizado. É uma delícia quando a gente faz o trabalho caritativo com amor. Quando a gente serve com amor. E isso volta para a gente em forma de bênção, não importa o momento que nós estejamos vivendo. Outro conselho do Dr. Bezerra de Menezes, certa vez alguém muito doente procura o Chico e diz assim, Chico, eu fiz os exames, Chico, e deu lá. O doutor falou que eu tenho poucos meses de vida. Olha, é muito grave, Chico. Não dá para você conversar aí com o Dr. Bezerra de Menezes e ver o que ele vai dizer, não. Porque a minha vida, ela está por um fio, Chico. Aí o Chico fica quietinho um pouco, ele fala, e aí, Chico, ele falou alguma coisa? Falou sim, meu filho. Dr. Bezerra de Menezes mandou te dizer que quando a vida está por um fio, trabalha, porque o trabalho engrossa o fio. Então, assim, olha, o que isso significa? Às vezes a gente descobre que está doente, vai passar por uma cirurgia, claro que não aquelas que impossibilitam a gente de andar e continuar com o nosso trabalho, né? Mas a gente vai passar por algum tratamento, por algum prolongado, vai ser difícil. A primeira coisa, às vezes é assim, agora eu não posso fazer mais nada, já vou abandonar meu trabalho no centro espírita, porque eu estou doente. Eu não vou mais
para o trabalho, porque eu estou doente. Em casa não posso fazer mais nada, porque eu estou doente. Olha, você começa, eu estou doente, eu estou doente, eu estou doente. Não, nega isso, eu vou continuar trabalhando. Olha o que o Dr. Bezerra de Menezes, quando você estiver, a sua vida estiver por um fio, trabalhe, porque o trabalho engrossa o fio. Qual a importância nossa aqui, nesse momento? Não é? O quão útil nós somos. Nós somos importantes para Jesus aqui hoje? Estamos trabalhando para Ele? Estamos trabalhando nas fileiras do Cristo? Ou nós estamos aqui chorando todos os dias? Ai, Jesus, faz isso para mim, me dá uma casa, me dá um carro, me dá, Jesus, aquele trabalho que ganha mais, só para mim, para mim, para mim. Eu quero isso, Jesus, me dá mais isso, me dá. Aí fica doente, né? Quanto de merecimento você tem para receber uma cura? Quando a gente descobre que está doente, a primeira coisa é: Jesus, me cura. Quanto de obras nós temos? Qual é o nosso merecimento para pedir uma bênção de cura para Jesus? Olhemos a nossa vida, a nossa volta. O que nos acontece de ruim hoje? O que nos aconteceu ontem? Tudo isso foram as coisas ruins que nós fizemos no passado. E tudo que acontece de bom são as coisas boas que nós fizemos. Por isso que Jesus falou, ninguém colhe... O que Jesus falou? Ninguém colhe uva das espinheiras, dos abrolhos. Não dá para você plantar espinho e colher uva. Não vai dar. Então, tudo que nos acontece foram as coisas ruins, são resultado das coisas ruins que nós fizemos. E tudo que nos acontece de coisa boa é resultado das coisas boas que nós fizemos. O que nós gostamos de fazer? Aquilo que a gente mais... Porque cada um conhece a si mesmo, né? Tem uma recomendação no Livro dos Espíritos que a gente precisa se conhecer. Quais são as minhas tendências? O que me atrai? Olha, a gente precisa se conhecer. Então, assim, quais são as minhas tendências? O que me atrai? O que é irresistível para mim? O que é que hoje me domina? O que te domina? O que me domina? O que consegue exercer certo poder sobre mim? Então, o que nós gostamos de fazer foram as coisas que nós mais fizemos no passado. E o que nós não gostamos de fazer hoje são as coisas que nós não fizemos no passado. E por isso nós estamos aqui, para fazer, para ficar frente a frente. Foram as coisas que falhamos no passado, que nos trouxeram de novo diante desse fato, dessa situação que nós estamos vivendo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Ninguém é culpado pelo que eu estou passando hoje, a não ser eu mesmo. O que eu estou colhendo hoje foi eu que plantei em algum momento. Se eu não acho a causa nessa encarnação, aqui no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem assim, causa anteriores das aflições. Na encarnação passada está lá, mas é minha conta, está na minha conta. Ninguém sofre no lugar do outro. Lembra no início, quando nós falamos, por que uns nascem com um corpo, entre aspas, perfeito, e outros nascem com um corpo com algum defeito físico? É Deus que ama mais esse do que aquele, por isso? Não. É porque em algum momento esse lesionou o seu perispírito nessa região. Lesionou de alguma forma. Eu nasci surdo, mudo, sem o céu da boca. Levanta o véu de esquecimento, está eu lá na encarnação passada, dei um tiro no céu da boca, me matei, me suicidei. Eu, de alguma forma, lesionei toda essa região no meu perispírito. É natural que na próxima encarnação eu vá nascer com alguma deficiência nessa região. Eu vou vir trabalhar isso. Vocês se lembram da reencarnação de Segismundo, no livro Missionário da Luz? Por que não é bom a gente lembrar das nossas encarnações passadas? Por que nós não podemos? Porque imagina você,
tomando café, eu já volto na história de Segismundo. Imagina você tomando café, você, seu marido, a esposa, olha, a esposa e o marido e a esposa, tomando café da manhã com o filho. Tá vocês três na mesa, tomando café. E de repente, alguém chega e fala assim: vou levantar o véu do esquecimento para que você veja quem é o teu filho. E levanta. E você vê que na encarnação passada, esse que você ama e que você faz tudo por ele, você morre no lugar dele hoje, na encarnação passada, fora o teu assassino. Imagine que naquele momento passe a cena na sua memória daquele espírito que encarnado hoje no teu filho, na encarnação passada foi o teu assassino. Como vai ficar a convivência agora? E percebe por que é importante o véu do esquecimento? Porque é dentro da família que nós estamos encarnados com os nossos maiores adversários do passado, com os nossos maiores inimigos, com as pessoas com as quais nós somos maiores devedores, com aqueles que nós mais prejudicamos. Por isso, como no atual nível evolutivo que nós estamos, ainda não conseguimos perdoar. Nós temos uma dificuldade imensa de perdoar. O Pai, através da reencarnação, coloca o algoz e a vítima debaixo do mesmo teto, agora com o véu do esquecimento, para que, sem se lembrar de quem eles foram em encarnação passada, agora eles possam se amar, se aceitar. A mãe que gesta o espírito do assassino, o corpinho daquele que vai, né, servir de morada, que vai servir de instrumento para que aquele espírito do assassino na encarnação passada, enquanto ele está sendo gerado ali no ventre dela, ela diz assim: eu ainda nem te conheço, mas eu já te amo. A avó chega, beija, o marido beija a barriga, todos já amam, sem conhecer. E quando aquela criaturinha nasce, então, todo mundo olha e fala: que coisa mais linda, né? Formato de joelho é tudo igual, né? Mas a gente acha, que coisa mais linda, meu Deus, essa criança, eu já amo. Perdoou, mas por quê? Não lembra, não sabe. É a misericórdia do Pai nos oferecendo uma oportunidade para que a gente, através do véu do esquecimento, a gente consiga se perdoar. Fazendo essa palestra em outra casa espírita, uma pessoa levantou, e aqui pode fazer pergunta também, se alguém quiser, tá? Ou até fazer algum comentário, dizer assim: olha, eu quero comentar, pode perguntar. Em outra casa espírita, alguém levantou e disse assim: olha, na igreja, a gente confessa com o padre, e ele manda a gente rezar uma quantidade de Pai Nosso, fazer umas penitências, e os nossos pecados estão pagos. Na igreja evangélica, a gente é batizado, lavado no sangue de Jesus, e uma nova criatura a gente é. E nós estamos perdoados de tudo que a gente fez. Agora nós somos aceitos de Jesus, um dos escolhidos. Mas no Espiritismo, não tem batismo, não tem confessionário, lá vocês não confessam, não batizam. Como que se manifesta o perdão de Deus no Espiritismo? Olha que pergunta pertinente, não é? E ela estava, né? Ela foi colocando. Como é que se manifesta o perdão na doutrina espírita? Através da reencarnação com o véu do esquecimento. Só assim a gente consegue perdoar verdadeiramente falando. Não perdoado por Deus, mas perdoando a vítima e algoz naquela situação de família. Veja que nós falamos de outras religiões, mas é com todo o respeito. E a minha família é toda, mais da metade é católica e a outra metade é evangélica. Só eu sou espírita. Quando a gente faz alguma reunião de domingo, né, e algum churrasco, e está todo mundo lá, eu sou a ovelha negra. Ele diz assim: nossa, lá vem ele. Né?
Mas olha, então, mas quando eu digo isso, eu usei aqui porque foi a pergunta da moça, né? Quando ela disse assim, mas na igreja é isso, lá é isso, e no Espiritismo não tem. Sim, o Espiritismo não tem dogmas. A gente não tem ritual de casamento, não tem batizado, não tem confessionário. Não tem. Por quê? A doutrina nos ensina que quando a gente comete um erro, que quando a gente pratica um mal, quando a gente machuca alguém, a gente precisa trabalhar para reparar o mal que a gente fez. Pecar significa errar o alvo, mas errar o alvo, ninguém atira no alvo com o objetivo de errar, e sim acertar. Mas quando a gente erra, a gente precisa praticar, tentar, se esforçar para acertar. E quando a gente peca, o ideal é que a gente corrija os nossos erros, tentando atenuar as nossas falhas. O apóstolo Paulo, Paulo o apóstolo, né? Em 1 Paulo 5, 7, ele diz o seguinte: apartai-vos do fermento dos fariseus. Ou, em outra tradução, apartai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Apartai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ou seja, fermento velho não faz massa crescer. O que passou, o que já está lá no seu passado, já ficou, esquece. Esquece e segue, caminha. Fermento velho não faz massa crescer, já está lá no seu passado, se preocupa com o seu presente agora. O que você fez no passado está feito, você não tem como mudar. Você pode trabalhar para atenuar. O seu futuro, não se preocupa com ele agora, você não sabe se virar. O que nós temos, de fato, é hoje. Se a gente trabalhar cada dia, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Só isso, só melhor do que ontem. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. E amanhã de novo. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Não se preocupa em ser melhor de toda a sua encarnação. Não, agora, um dia de cada vez. Hoje eu fui mal nisso, hoje eu errei aqui, amanhã eu vou procurar fazer diferente. O passado é bom porque ele nos trouxe até aqui, onde nós estamos hoje. De certo em certo e de erro em erro, foi o que nos fez o que nós somos hoje. Se o Roberto é o que é hoje, é por consequência das encarnações que eu tive no passado. Nem mais e nem menos que isso. E se devemos aprender a nos amar, a nos aceitar como nós somos, devemos então aceitar o nosso passado. A gente ouve muito isso, que a gente precisa aprender a nos aceitar, a nos amarmos exatamente como nós somos. Não é? Se a gente precisa aceitar o nosso passado, ou melhor, como a gente precisa se aceitar como a gente é, mas o melhor de tudo disso é a gente aceitar o nosso passado, não vou pôr assim com carinho, mas com respeito a nós mesmos. Porque naquele momento, todas as minhas falhas, quando eu as tive, acredite, naquele momento eu achava que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não errei porque eu premeditei, porque eu achei que eu sabia fazer diferente. Não, eu errei porque eu era imaturo, porque eu não tinha vivenciado aquela experiência ainda, eu não tinha ficado frente a frente com uma situação daquela, e eu acabei sucumbindo. Mas eu aprendi com aquele erro, e hoje eu não pratico mais. Então, olha para o teu erro do passado com respeito. Respeito a você mesmo. Não se diminuindo. Puxa, que criatura feia fui eu lá atrás. Então, o melhor do passado é onde ele está, lá no passado. Deixa o passado no passado, fechado aos nossos olhos, até o momento em que podemos encará-lo. Porque vai chegar um momento, na medida que a gente vai evoluindo, aí fala assim, mas nunca nós vamos ter acesso às nossas encarnações anteriores? Provavelmente sim, um dia.
Quando? Quando nós somos mais evoluídos. Na medida que a gente vai evoluindo, é como se esse véu que hoje é mais grosso, ele vai se esticando, ele vai ficando mais fininho e a gente vai conseguindo enxergar através dele. Mas aí a gente já tem uma envergadura espiritual muito maior, com capacidade para aceitar aqueles fatos, sem que aquilo nos atrapalhe na encarnação atual, o nosso momento hoje. Eu fiquei devendo da reencarnação de Segismundo, bem rapidinho para a gente encerrar. A história de Segismundo está narrada no livro Missionário da Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz. E ele diz assim, a história de Adelino, Raquel, que era um casal, e Segismundo. Segismundo se apaixona por Raquel. É uma história, eu vou resumir bem rapidinho aqui. E acaba por levar Raquel a cometer um adultério. Ele se apaixona tamanho por Raquel que quer ela para ele e acaba por assassinar Adelino. Ele mata Adelino para ficar com Raquel. Depois vão para o plano espiritual, cada um, né, desencarna, e Adelino e Raquel reencarnam novamente. Segismundo fica um tempo maior, né, porque cometeu todas essas barbaridades, fica um tempo maior. E, de novo, Adelino retorna ao plano aqui terrestre, de novo o casal se junta, e em desdobramento, eu estou resumindo a história, é bem mais cheia de detalhes. Em desdobramento, os dois são levados até a espiritualidade, porque Segismundo desejava quitar aquela dívida do passado. Ele queria se ajustar com Adelino e com Raquel. Ele queria nascer naquela família. Ele queria ser filho de Adelino e Raquel. Então, Raquel, quando nós estamos aqui encarnado com o véu do esquecimento, a gente não lembra, né? Mas então, o casal em desdobramento era levado até a espiritualidade para se encontrar com Segismundo. E nesse primeiro encontro, quando Adelino vê Segismundo, e Segismundo ajoelha e implora, Adelino, eu preciso reencarnar, eu quero pagar a dívida que eu tenho com vocês, eu preciso reencarnar na sua família. De jeito nenhum, Adelino disse, de jeito nenhum, foste você que adulterou, que desencaminhou minha esposa, foi você meu assassino, de forma alguma, e retornava. E André Luiz fala que foram vários encontros desse, em desdobramento, em sonho, enquanto dormiam, Adelino e Raquel eram levados ao plano espiritual para ter esse encontro com ele. Até que um dia, cansada já dessa situação de ver as negações de Adelino, Raquel então pede, ela fala, meu amor, meu marido, vamos dar uma chance para que ele conserte o mal que ele fez, o erro, para que ele consiga se reconciliar consigo mesmo. E então, eles aceitam. Aqui, né? Agora você imagina, né? Eles aceitam, voltam para o corpo, Raquel e essas duas almas saem desse encontro, voltam para o corpo, para a cama onde eles estão dormindo. Dias depois, há uma relação e então houve a fecundação e esse espírito de Segismundo se liga e nasce nessa família. Imaginem vocês se não tivesse o véu do esquecimento. Quando essa criança nascesse, Adelino olhasse para ela e dizia, pelo amor de Deus, né? Aqui você não vai ficar, eu vou te jogar fora. Jamais conseguiria conviver. Então, nós precisamos ainda do véu do esquecimento. Porque senão nós não conseguiríamos perdoar, vivermos em família. Repito, sejamos amorosos com os nossos familiares, principalmente com aqueles familiares que a gente não se dá bem. Aqui em São Manuel não, mas lá em Pederneiras a gente tem sempre alguém assim que tem algum ente na família que não se dá bem. Eu sei que aqui é diferente, vocês se amam todos, ninguém aqui tem problema com ninguém, nem com, né? O pai se dá bem com todo mundo, a filha se dá bem com a mãe, com as irmãs, não tem tio, não tem sobrinha brava um com o outro, está tudo certo. Lá em Pederneiras não está, a gente está trabalhando lá ainda. Mas a gente precisa olhar para a nossa família com olhos caridosos e não esquecer que, se tirasse o véu do esquecimento hoje, a gente ia ver ou nós prejudicamos eles ou fomos prejudicados por eles. Mas sejamos amorosos, caridosos e trabalhar com paciência, com equilíbrio para que a gente supere nessa encarnação, a gente aprenda a se amar
com esse magnífico instrumento que Deus nos deu, que é o esquecimento do passado. Que Jesus nos abençoe e que Ele nos dê muita força para que a gente possa conseguir viver em família, em paz e harmonia. Que assim seja.
confiantes, tranquilos e harmonizados do que quando aqui chegaram. Jesus amigo, você que é o governador de nossa Mãe Terra, que se encontra extremamente doente, como também nós, seus filhos, nos encontramos. Mas nós sabemos, Jesus amigo, que nós não estamos à deriva, que você está no leme de nossa embarcação, nos direcionando onde haveremos de chegar. Envolva com sua misericórdia, irmão amigo, nós, filhos de nossa Mãe Terra, encarnados, desencarnados, aos que sofrem, aos que fazem sofrer, aos doentes do corpo e da alma, onde quer que estejam, que a sua misericórdia possa envolvê-los, dando sempre de acordo com as necessidades e o merecimento de cada um. Envolva-nos sempre com o seu carinho, irmão amigo, nos mantendo sempre unidos, nós, tarefeiros dessa casa, dos dois lados da vida, para que juntos haveremos de fazer dela um facho de luz tão brilhante que poderá ser visto também pelos nossos irmãos dos dois lados da vida, que se encontram momentaneamente mais necessitados do que nós. Mais uma vez nós estamos te agradecendo por tanto amor recebido, quando tão pouco fizemos por merecer. E ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. E acima de tudo, nós estamos te agradecendo pela nossa vida. Envolva-nos sempre com o seu carinho, nos dando sustentação, para que possamos ir enfrentando sempre com serenidade as dificuldades que surgem em nossa caminhada. Que você, Jesus amigo, nos ilumine e ampare, agora e sempre. Sim seja. Graças a Deus. Tenham todos uma boa noite.